Ah,
Ai, 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 ai. Hoje é dia de aleluia, amém? Porque Jesus ressuscitou. Aleluia! Hoje, se calhar, é aquele dia que íamos só fazer uma manhã completa de louvor e adoração, não é assim? Com o aleluia das mamás muito afinado. Deus vos abençoe. Oh, o coral das mamães, o nome é quê? My God. Está consumado. Alguém sabe o que significa isso? O líder Carlos, semana passada, falou, né? Tetelestai. Está? Graças. Senhor, nós te honramos nessa manhã por tua bondade e tua fidelidade. E nessa manhã nos rendemos a ti para honrar o teu nome, Senhor, porque sabemos que és maravilhoso e tens feito grandes coisas por nós. Obrigado por teres morrido por nós, obrigado por nos amar de forma maravilhosa. Obrigado porque o Senhor, antes de nos amar, antes de morrer por nós, o Senhor sabia que nós ainda iríamos falhar contra ti. O Senhor sabia que ainda iríamos errar, iríamos te trair, iríamos te ofender. Mas não poupaste a tua vida, porque o Senhor queria mesmo assim investir em nossas vidas para a nossa salvação. Bendito seja o teu nome. E nesta manhã nós estamos celebrando essa grande vitória que encontramos em Cristo. E Senhor, esteja conosco nesse lugar, fale uma palavra conosco. Pai da glória, eu me esvazio de mim mesmo, Senhor, me esvazio de meus pensamentos, das minhas ideias, Senhor da glória, para que o Senhor fale com cada um de nós, que ninguém saia deste lugar sem que ele ouça Deus falando uma palavra para a sua vida. Oramos, Senhor, que o Senhor fale a tua palavra para a cura a quem precisa de cura, para a salvação de quem precisa de salvação, para a restauração de quem precisa de restauração, para levantar aquele que está caído, para Deus da glória mostrar esperança àquele que está sem esperança, para trazer paz àquele que está com o coração perturbado, para trazer resposta de perguntas que andam no nosso coração. Nós pedimos o teu favor nesta manhã, esteja conosco e nós queremos celebrar o teu nome. Oramos, Deus da glória, neutralizando toda interferência e influência do inimigo Satanás, porque não tem espaço nesse lugar, porque nós nos reunimos aqui somente para dar glória ao que vive para sempre. Oramos teus anjos, aqueles que servem aos santos, que possam estar ministrando neste lugar, dentro e fora, e a graça de Deus superabunde sobre este lugar. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Quem acredita que Jesus está vivo? Louvai o nome. Louvai sem cessar. Louvai para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Aleluia. Temos muito para louvar aquele que vive para sempre nessa manhã. E nós lemos uma palavra que ela é muito simples e muito conhecida por nós. E louvamos a Deus porque o Senhor está nesse lugar. E nós nos reunimos exatamente para dar glória ao que vive para sempre.
Assim como algumas mulheres, em uma manhã linda, podíamos dizer à tarde, porque na tradição judaica o dia muda, não é assim? Ao fim do dia, o dia termina e começa o outro dia. E a Bíblia vai dizer que nessa transição, logo que começava o primeiro dia, houve uma incursão, aonde algumas mulheres se dirigiram para o lugar aonde eles sabiam que o mestre foi lá enterrado, foi lá sepultado, o seu corpo foi lá depositado. E quando isso estava acontecendo, as mulheres ficaram surpreendidas, porque a resposta que elas encontraram é esta que nós estamos ali a ver. A Bíblia diz que alguém apareceu um anjo que fez aí, a Bíblia fala que houve um terremoto por causa do anjo, e os guardas ficaram todos em pânico, e ele removeu a pedra e ele ficou sobre a pedra. E quando ele fica sobre a pedra, ele interdita as mulheres numa conversa, dizendo que aquele que vocês estão buscando, ele já não está aqui. Aleluia. Disseram que o versículo 6, por favor. Mantenha ali o versículo 6, por favor. Ele não está aqui. Diga a ele: não está aqui. Já ressuscitou, como havia dito. Quer dizer, ele já disse que haveria de ressuscitar. E como ele havia dito que haveria de ressuscitar, assim ele cumpriu a sua palavra. Como ao ler a Bíblia nós encontramos que Jesus, toda a sua vida foi cumprir aquilo que já estava escrito acerca dele. Aleluia. Ele já se preparava e vivia no cumprimento. Ele se preocupava em cumprir aquilo que estava escrito. Então eu quero fazer apenas uma incursão histórica. Por que que Jesus ressuscitou? Por que que ele morreu? Por que que ele também nasceu? Tudo isso tem uma causa. Então nós, quando vamos entender a história, vamos ver que desde Gênesis, Deus tinha um plano maravilhoso para a humanidade. No plano maravilhoso para a humanidade, isso impressiona-me muito, porque Deus, quando cria o homem, ele cria o homem não como um mortal, um passageiro. Na agenda, na escala de Deus, no programa, quando Deus criou o homem, não estava lá que haveria óbito, não estava lá que haveria doença, não estava lá que haveria problema, que haveria desgraça, não estava lá nada disso. Mas o pecado entrou na terra, entrou através do homem, através da mulher, e assim o homem tornou-se pecador. Quando o homem torna-se pecador, o homem se torna um homem mortal. O homem se torna um homem mortal por quê? Porque a vida sai dele. Aleluia. Porque a vida não é só... A vida é o próprio Deus. E a Bíblia fala que em Romanos, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então o pecado, se a morte que o pecado trouxe na terra é a separação entre Deus e o homem, isso chama-se morte. Embora muita gente acha que como está a andar, está a respirar, mesmo sem Deus, ele está vivo, não. Alguns são cadáver que anda, outros existem, mas vida é Jesus. Se nós não andamos em Jesus, não conseguiremos realmente viver a vida de Deus. Então, Deus, pela sua graça, ele tem estado desde a criação buscando reconciliar a humanidade com ele. E assim Deus enviou vários seres, profetas, homens de Deus como Moisés e outros profetas para trazer essa reconciliação, para que Deus voltasse a se reconciliar e se relacionar com o seu povo.
Deus instituiu vários ambientes no Antigo Testamento, várias cerimônias, até as cerimônias de restauração, aquelas que restaurariam o homem, até aquelas cerimônias para que o pecado fosse perdoado, onde foi instituída o cordeiro, foi instituído o sangue, porque segundo a lei todas as coisas se purificam por meio do sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso é que na tradição nós vamos encontrar que existia matar animais, sacrificar, espargir o sangue para que o pecado fosse removido. Então esse processo foi acontecendo, mas o homem não encontrava a tamanha esperança de vida. Então foi por isso que Deus, na sua graça, Ele nos dá Jesus Cristo para nossa própria salvação. Quando vamos ler a palavra de Deus, vai nos dizer no livro de Atos, vai dizer que em nenhum outro há salvação. Então Jesus vem exatamente porque apareceram outros profetas, apareceu Moisés, apareceu Elias, antes desse apareceu Abraão, apareceu o amigo de Deus, apareceu Davi, homem segundo o coração de Deus. Todos eles foram pecadores e não conseguiram nos fazer deixar de ser pecadores. Nenhum deles conseguiu remover o pecado. Nenhum deles conseguiu ser o Salvador. Nenhum deles conseguiu. Antes dele haviam muitos homens. Então Deus, na sua graça, Ele nos oferece algo maior. Jesus veio exatamente porque não havia outro que poderia nos salvar. Aleluia. Porque vários homens apareceram, ninguém conseguiu nos salvar. Até hoje aparecem muitos, ninguém consegue nos salvar. E a palavra de Deus nos diz que em nenhum outro há salvação. Como em nenhum outro há salvação, então do céu, aquele que é Deus, que já era Deus, aquele que estava no princípio com Deus, que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, como Ele viu que Ele tinha condição de nos salvar, como Ele não quis que a humanidade se perdesse, como Ele era o único que poderia morrer e verdadeiramente nos justificar, então Ele se despiu da sua capa de Deus, Ele abriu mão de quem Ele era, e assim fez, vai nos dizer que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas Ele fez que? Ele esvaziou-se, assumiu a forma de servo, e Ele se humilhou, suportou, Ele suportou morte, até morte de cruz. Por isso é que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o nome acima de todo o nome, aleluia, para que todo aquele que nele cresce não possa morrer mais, perecer, mas alcançar a vida eterna. Não havia outro para nos salvar, somente Jesus poderia ser o Salvador. Assim a Bíblia vai dizer em João capítulo 1 versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, aleluia. Então esse verbo que se fez carne, Ele veio e se entregou porque não havia outro. Meu irmão, quero dizer algo muito importante para nós. Não havia outro, e até hoje não há outro que pode nos garantir a salvação. Jesus morreu, Jesus veio, ficou filho, ficou neném, como qualquer um que nasce. Jesus suportou todas as coisas que nós temos suportado como homem, porque Ele sabia que nisso estava a garantia da nossa salvação. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, nem nos outros nomes. Nós vimos muita gente que era importante. Quando estudamos a história, a ciência, vamos encontrar nomes grandes, pessoas que estão ali estudar 2000 anos, o nome dele ainda está no livro. Ele trouxe muita inovação para a ciência, trouxe bases de que até hoje a ciência usa. Mas ainda assim, só uma coisa não conseguiram trazer, é a salvação. Então Deus, na sua graça, nos concede Jesus Cristo. Os nossos pais, até nós que somos pais, queremos bem para nossos filhos, pai e mãe, mas nenhum de nós consegue dar a salvação a nossos filhos. Por isso é que até nós temos que levar nossos filhos para Jesus, para que sejam salvos. O teu pai e a tua mãe pode te amar muito, pode se matar, não vai te salvar. Pode se matar, não vai te salvar, porque a salvação está em Jesus. Então, com essas palavras,
eu fico muito impactado porque aquele que não merecia o pecado, assim ele se fez pecado para que nós conseguíssemos ser salvos. Então Jesus, um dia, depois desse processo todo, depois de viver na terra, depois de nos mostrar o caminho, de nos pregar, ele estava no caminho do cumprimento, só que o propósito de Deus o levaria até a cruz. O que nós apreciamos aqui, o teatro que nós apreciamos aqui, não é só um teatro, é uma ilustração daquilo que às vezes nós queremos te explicar, mas não dá. Então ainda olha lá só uma imagem. O chicote não é esse chicote de papelão. O chicote que Jesus apanhou era um chicote terrível, que quando lhe tocava na pele, ele cravava, e quando puxavam, só saía carne e saía sangue. Ele suportou dor assim, tamanha dor, tamanho sofrimento. Jesus foi humilhado, mesmo ele sendo Deus, ele aceitou humilhação. Não é porque ele era Deus, estava se fingindo, não. Ele, quando veio na terra, veio ser homem. E estava mesmo ali doer. Por isso é que quando ele anteviu a sua morte, ele chamou os discípulos e disse que vamos e orem comigo, a minha alma está angustiada até a morte. E quando ele orava, ele pedia: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. É muito sofrimento. Ele sabia que ia sofrer demais. Ele sabia que o que lhe esperava não era rebuçado. O que lhe esperava não era hambúrguer, não era cachorro quente. Lhe esperava um tamanho sofrimento. E assim Jesus, só que ele sabia que é nesse caminho da cruz aonde estava você e eu. Aleluia. É nesse caminho da cruz. A única forma que existia para que eu e você fôssemos salvos era exatamente ele passar pela cruz. E assim, com muita dor, mesmo não tendo tal prazer de sofrer, mas ainda assim ele sofreu. Ele enfrentou a cruz, ele não negou. E a Bíblia fala que, como ovelha, ele não abriu a sua boca, suportou o meu e o teu sofrimento. E assim um dia, ele na cruz, ele morreu. Os inimigos mataram porque disseram: não, esse tem que morrer. E ali eu tive a refletir profundamente, porque a morte é uma condenação. Sempre que alguém se encontra incomodado com alguma coisa, a maior pena da vida é a pena de morte. Por isso é que há países que até agora não assumiram a pena de morte. Porque, irmãos, pena de morte é muito difícil. Você sabe o que é fazer o outro parar de respirar? Você sabe o que é ver o outro a suspirar pela vida? Tem pessoas aqui, ou todos, já um dia pensaram que iam morrer. Há pessoas que já se sentiram aflitas e sufocadas. Porque quem mata tira a esperança. A morte tira a esperança. A morte não é brincadeira. A morte não é algo de se repetir. Quando você morre, a morte acaba com os projetos. A morte é o fim da vida. A morte é isso. Por isso é que nos hospitais, enquanto ainda está a respirar, vão te fazer vários processos para tentar te levantar. Enquanto você estiver a respirar, enquanto ainda tiver sinais vitais, os médicos vão lutar. O medo dele é se esses sinais vitais desaparecerem. Principalmente quando uma pessoa está a morrer. Ele tem família, tem mulher, tem marido, tem filhos. Se o médico saber, se você que está vendo essa pessoa morrer saber, você olha para os filhos, olha para a pessoa que está a morrer, entra uma angústia terrível. Como é que isso vai ser? Esse é um processo que está a ser abortado. Esse é um processo que está a ser cortado e isso não tem volta. Essa é a angústia que entra. Porque quem mata, ele quer garantir que tudo vai acabar. Se alguém tem um inimigo, ele mata porque sabe que se ele matar, acabou. Se alguém quer ameaçar de verdade alguém, ameaça a morte. É por isso que quando alguém ameaça que vai te bater, você não refila. Até os bandidos refilam quando alguém diz que vão te bater, mas quando vê pistola se rende.
Mesmo até drogado, Deus me avaliou, os drogados às vezes ficam assim frustrados, mas quando vê pistola também se entrega. Quer dizer, mesmo drogado também não quer morrer. Porque a pessoa sabe que morte, se você morre, não existe mais projeto para você. A morte acaba tudo. Então, quando Satanás também quis acabar com o projeto de salvação, ele disse: vamos lhe matar, porque quando ele morrer, tudo também vai acabar. E assim, todo esforço foi feito, até que Jesus morreu. Aleluia. Todos os homens que morreram antes de Jesus, morreram mesmo. Uns ressuscitaram, morreram mais. Uns ressuscitaram, morreram mais, porque Deus lhe ressuscitou. E a morte lhes acabou. O nome dele só ficou na história. Até todos mesmo têm túmulo. Há quem túmulo dele está mais de 2000 anos. Sabe onde ele enterraram? É aqui. Mas Jesus também morreu. E também a festa era essa. Estavam à espera que acontecesse a mesma coisa. E ele avisou os seus discípulos dizendo que isso não iria acontecer. Que ele iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Então, como a morte matava todos, matava profeta, matava reis, matava homens de Deus, matava os grandes. Então a morte também disse: se eu matar Jesus, Jesus também acabou. Agora vou só esperar já outro problema de outros que vão aparecer. Só que Jesus veio exatamente fazer o contrário. Jesus, a morte não lhe matou, mas ele próprio entrou na morte para tirar as forças da morte. Aleluia. Jesus entrou na morte para tirar as forças da morte. Por que Jesus entrou para tirar as forças da morte? Porque a morte mesmo tinha muita força. Porque se a morte reinasse em Jesus, eu e você, aquilo que era a nossa salvação, também estaria sabotado. Se a morte matasse o nosso Salvador, nós não teríamos esperança da vida eterna. Se a morte matasse Jesus, nós não teríamos a garantia do perdão. É exatamente porque ele ressuscitou. E ele já havia avisado a Marta. Ele disse: moça, quando ele foi para ressuscitar Lázaro, ele disse à senhora alheia, ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então você pode ter medo de morrer, mas quero te dizer que Jesus já tirou o medo da morte. Porque o medo antigamente era que quem morreu acabou. Jesus afinal falou, ele veio para fazer diferente. Veio dizer que afinal a morte com ele é caminho para viver mais. Aleluia. Então Jesus entra na morte e ele sai da morte para nunca mais morrer. Porque ele veio ser o primeiro, o caminho, a garantia de todos nós, para que qualquer um de nós que crê nele, quando morrer, inicia a viver de novo. Mas é uma vida que já não há mais morrer. Ele ressuscitou para que eu possa viver aquele plano de Deus que é a vida eterna. Porque quando morremos em Cristo, com ele morremos, também com ele ressuscitaremos. Aleluia. Por isso é que nós temos que nos preocupar em estar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E nessa manhã a nossa alegria, a nossa celebração não é mais só porque Jesus morreu, não é só porque ele foi crucificado, mas é que mais do que isso, ele ressuscitou. E ele ressuscitou porque a ressurreição dele é recado, é informação de que você também vai ressuscitar. Para não ficar só na boca, muita lata, pouca gasosa. Ele então foi o primeiro. Disse: vou vos dizer qual é o processo que cada um de vocês vai passar. Vamos entrar lá no túmulo, mas eu vou me procurar no terceiro dia, já não vai estar lá. Porque a coisa que vão procurar em nós também já não vai estar lá. Porque Jesus, quando entra na nossa vida, só fica um pouco, já não vai estar lá mais algumas coisas. Então ele entra em nós para que algumas coisas já não sejam encontradas. Aleluia.
essa alegria não é só quando nós morrermos, até enquanto estamos vivos. Por isso é que quando recebemos Jesus, existem desgraças na nossa vida que já não dura. Quando as pessoas procuram, vão dizer, também já não está aqui, aleluia. Porque Ele não nos garante só a vida eterna, mas Ele nos garante uma vida em abundância. Uma vida em abundância quer dizer, aqui na terra é viver em abundância, mas também no céu é viver em abundância. Por isso é que Ele, quando veio, Ele não veio só para salvar, não. Ele veio para que o doente fique curado. Ele veio para que o cativo seja liberto. Ele veio para que o pecado não mais aprisione. Ele veio para trazer uma vida de liberdade. Então, se você está em Cristo, você tem a garantia de uma vida em abundância, aleluia. Por isso é que algumas coisas já não podem existir em nós, porque Ele está em nós. Se Ele está em nós, nós temos a garantia da vida eterna. E Ele, nessa manhã, nós nos reunimos aqui por causa dEle, por meio dEle. Para Ele são todas as coisas. Então estamos aqui para celebrar aquele que é eterno e que vive para sempre. Aleluia! Diga aleluia! Diga, Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! Diga, Jesus ressuscitou! Mas diga, Jesus ressuscitou! Aleluia! Irmãos, a ressurreição de Jesus é uma garantia de verdade. Há pessoas que ficam felizes quando encontram um fiador para ter crédito no banco. Aleluia! Mas aquele crédito é um problema que você vai ter, mas fica bem alegre. Só que Jesus veio ser um fiador, não deu uma dívida no banco. Estás a ver aquele que não tinha esperança? Você já viu uma pessoa que não tinha esperança? A Bíblia fala que havia um homem que a família lhe desconseguiu. A família pensa quando a família te desconsegue, não sei quem vai te conseguir. A sociedade lhe desconseguiu. E o único lugar dele, aonde lhe conseguiram, era no lugar da morte. E ele foi até o sepulcro, no cemitério, onde começou a viver. Porque até corrente ele arrebentava. E um dia Jesus chama os discípulos. E ele disse, olha, passemos para outra banda. Na outra banda pode ter muita coisa. Às vezes na outra banda quem está lá é você, sou eu. E Jesus disse, passemos para outra. No caminho para outra banda, a morte também queria confortar Jesus. Aleluia. Porque Jesus, no caminho da outra banda, descansou no barco. Os que estavam aí com Jesus para outra banda assustaram, o problema veio. Mas Jesus, quando lhe acordaram, Ele ordenou que o vento e o mar... Os que estavam ao lado dele disseram, mas esse jogo todo por quê? Esse que veio aqui afinal quem? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Mas, não, esse é Deus, é Deus. Então, Deus veio mesmo ficar conosco aqui no barco, sim. Por quê? Por que ele teve que passar por essa turbulência? Se ele já é Deus, não, é que lá da outra banda está você e eu. Estava um cativo sem esperança. Estava alguém que todo mundo lhe desconseguiu. Estava alguém que não conseguia largar a vida que ele vivia. Estava alguém que não tinha esperança de nada. Estava alguém que até as correntes não conseguiam lhe proteger dos problemas. Mas é lá onde o mestre estava chegando. Porque o mestre, ele saiu de um lugar tão glorioso somente para vir encontrar pessoas que não têm esperança, para que eles possam ter esperança outra vez. E Ele nessa manhã nos reúne aqui para dizer que eu estou vivo. Continuem com essa esperança. Se calhar você entrou aqui em uma condição de tristeza, porque muitas coisas na tua vida não estão dando certo, mas é por isso Jesus veio. Se a família não está dando certo, Jesus também cuida da família. Jesus também opera na família. Ele também ressuscitou, não só para que você herdasse a vida eterna, não só para você quando morrer e no céu, não. Ele ressuscitou para você aqui também a tua vida melhora. Ele melhorou a vida dos que andavam com Ele.
Ele melhorou a vida dos que ele se cruzava. Até mesmo Jesus, eu, a única pessoa, ainda nunca vi um funeral onde foi. Porque a primeira vez que funeral, a primeira vez que a Bíblia retrata que funeral se cruzaram, filha ali, a mãe ali estava já ia enterrar mesmo, consciencializada que morreu. Mas Jesus, o problema dele é esse. Mesmo antes dele morrer e ressuscitar, a morte já nunca lhe gostou. A morte sempre não gostava de se cruzar com ele. Não lhe pediram. Ele só olhou mesmo, mãe ali está a chorar. Está a chorar que? Porque o filho dele morreu. Eu disse, eu não gosto de cruzar com o funeral. Ainda para um pouquinho aqui, aleluia. Porque Jesus é assim. Jesus, há coisa até que você sabe que você não pediu. Há problema que desapareceu da tua vida mesmo sem você pedir. Porque antes de você saber que você tem necessidade, ele já sabia que você tem necessidade. E ele é o primeiro interessado em garantir a tua vida. Jesus é o mais interessado na nossa salvação. Ele é o mais interessado no nosso bem-estar. Porque antes de você entender que você está perdido e precisa de salvação, ele já garantiu a nossa salvação. Aleluia. Porque antes da fundação do mundo, ele já preparou um caminho de vida para mim e para você. Por isso, se você está como uma pessoa triste, uma pessoa desvalorizada, uma pessoa desesperada, se você acha que a tua vida nada vai dar certo, vês que o teu futuro está ameaçado, quero te dizer, você encontrou a pessoa certa. Eu nunca vi uma pessoa que ameaça futuro como Jesus. Jesus ameaça futuro, aleluia. Futuro que está mal quando se encontra com Jesus, futuro fica bom. Então Jesus está aqui nessa manhã. Eu gostaria que nós celebrássemos a Jesus. Fique de pé em nome de Jesus, aleluia. Porque Ele está aqui nesse lugar. Nós estamos celebrando o que vive para sempre. Porque Ele é rei, Ele reina. Ele está vestido de majestade, aleluia. E nós precisamos bendizer ao que vive para sempre. Eu quero te dizer, não fique triste. Feche os teus olhos. Ore e agradeça a Deus por essa tamanha salvação. Eu não gostaria que você orasse, Senhor, ainda bem que ressuscitaste, olha no meu problema. Não fala mais, Senhor, olha no meu problema. Começa a agradecer ao Senhor, na fé de que, afinal, o teu problema já não pode ser problema na mão daquele Jesus. Que a tua vida já não pode ser uma perdição, se na verdade Jesus está com você, aleluia. Porque Jesus é aquele que conduz. Ele nos deu até a sua palavra para nós podermos trilharmos caminho reto. Por isso fecha os teus olhos, comece a agradecer a Deus. Fala, Jesus, obrigado porque o Senhor ressuscitou. Obrigado porque não morreste, porque a morte não te matou. Obrigado porque não desististe da cruz. Obrigado porque até vinagre bebeste. Obrigado porque foste transpassado, mas ainda assim não desististe de mim. Agradeça ao Senhor, aleluia. Aleluia. Agradeça aquele que vive para sempre. Agradece, agradece. Agradece não pelo que você vê, mas pelo que você crê. Porque essa é uma manhã de alegria. É uma alegria, é uma manhã de bênção. Porque aquele que as mulheres foram lá procurar, e as mulheres são uma bênção. Os homens estavam tristes e desesperados, mas as mulheres correram para ir certificar. E eles encontraram a grande notícia, que ele não está aqui. Aleluia. Porque as mulheres foram lá testificar dizendo: onde está o morto, o teu aguilhão? As mulheres foram lá testificar isso, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Agradece ao Senhor, agradece ao Senhor. Ore pela tua vida, agradece a Deus. Porque Jesus morreu e ressuscitou, não para que você fosse a mesma pessoa. Jesus morreu para ser aquele que te auxilia em teus fracassos. Jesus morreu e ressuscitou para ser aquele, não que vem para te condenar. Ele sabe que você é pecador e ele não gosta do pecado. É por isso o pecado vai te matar. O pecado mata, mas ele veio para ser a garantia da nossa salvação, para que não fosse mais escravo do pecado. Ele veio exatamente para que alguma coisa mudasse em nossas vidas. Agradece a Ele, agradece a Ele.
Começa a falar o teu problema, seja de casa, seja problema de trabalho, seja de doença. Começa a lhe dizer: olha, Jesus já ressuscitou. Para o Calvário olharei, Onde por mim morreu Jesus. vejo o seu corpo intacto naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou sozinho ali. Jesus Messias e do Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome e sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome e sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Manto branco, o Filho enfim ressuscitou. Onde está a morte, teu aguilhão? A Cristo Rei e adoração. E no terceiro dia então o Filho enfim ressuscitou. Onde está a morte, teu aguilhão? A Cristo Rei e adoração. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome e sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos o que o Senhor fez por nós. E nessa manhã queremos agradecer a Deus por tua bondade e tua fidelidade. Nós continuaremos louvando o teu nome nessa manhã. Pedimos que o Senhor continue conosco.
Pai da glória, e nessa hora, Senhor da glória, que nós louvamos o Teu nome. Pedimos que o Senhor continue nos fazendo entender com maior profundidade, Pai, o verdadeiro sentido da Tua morte e da Tua ressurreição. Porque nós celebramos aquele que vive para sempre, aquele que não morreu, mas Ele está vivo. E nós cremos nisso, por isso louvamos e honramos aquele que vive para sempre. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Aplaude ao Rei dos Reis. Toma o teu assento em nome de Jesus. Toma o teu assento em nome de Jesus. Aleluia.